Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sistema de detecção e alarme de incêndio. As centrais de detecção e alarme devem ter dispositivo de teste dos indicadores luminoso e dos sinalizadores acústicos. O que seria isso? Toda central, para você efetuar um teste dela, para que você não cause um alarde na edificação, ela tem que ter mecanismos que você possa fazer esse teste localmente, de forma silenciosa, ou razoavelmente silenciosa, e você possa testar isso aí sem disparar todos os alarmes da edificação. Como é que seria isso? Lá na central, dependendo do modelo, vai ter um comando lá em que você vai fazer o teste. Você testou lá indicadores luminosos. Pá, beleza, você acionou lá, ela vai acionar somente na central, ela não vai acionar todo o sistema de alarme da edificação. E da mesma forma, posso acionar também o sinalizador acústico. Tem também um teste acústico lá. Eu vou lá e aciono esse comando dela e ela vai tocar uma sirene relativamente baixa somente na central. Para que serve isso? Imagina que você vai fazer a vistoria em um shopping center e você chegar lá, você tem que testar a central de alarme de incêndio. Logicamente, seria inviável você chegar lá e acionar alguma botoeira de alarme de incêndio, porque ia causar um alarde na edificação como um todo, porque as pessoas que estão frequentando aquela edificação não sabem que você está lá fazendo um teste no sistema de detecção e alarme de incêndio. Então, toda central ela tem esse mecanismo para que você faça um teste localmente nela, tanto do visual quanto do sonoro. A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização. Como é que seria isso daí? Toda central ela deve estar sendo monitorada. Geralmente ela fica numa portaria num prédio, ela fica em um sistema, em um local onde já tem uma visualização constante lá de algum funcionário da edificação, porque quando algum alarme for acionado ou algum detector for acionado através da fumaça, ela vai dar um sinal lá de onde é que está sendo detectado aquele evento. Mas se não tiver ninguém para visualizar aquilo dali, não tem como a pessoa tomar alguma atitude. Geralmente as centrais ficam em um local de monitoramento constante, tipo numa portaria de um prédio. Aí sempre tem alguém lá, o porteiro, o zelador, alguém da segurança lá, que está gerenciando a entrada e saída de veículos, de pessoas lá, e, consequentemente, ele está próximo à central de detecção e alarme de incêndio. Então, se algum evento atípico for detectado, ele vai verificar lá onde aquele evento foi detectado e vai passar um rádio para que alguém da segurança possa ir lá verificar o que está ocorrendo. Aí, apesar dessa imagem mostrar um sistema de monitoramento de câmeras de vigilância, mas geralmente nesses locais fica uma central de detecção e alarme de incêndio aí por perto também. Se ela detectar algum evento atípico, a pessoa vai ler esse monitoramento lá e vai avisar alguém para ir até lá, onde ela está sinalizando que houve algum evento atípico. Aqui é uma representação de como a gente costuma encontrar o sistema de detecção e alarme de incêndio numa planta. Lembrando, vocês vão fazer vistoria, então vocês vão ter acesso à planta, então a gente já vai já meio que se acostumando a olhar como isso aparece aqui para a gente. Vamos ver aqui. Perceba, aqui onde está circulado em vermelho, está abreviado aqui de PS, é painel de sinalização. Isso aqui seria onde está a central de alarme de incêndio. Perceba que aqui é uma entrada de um prédio, aqui é uma guarita, aqui é a rua principal, a pessoa vem, entra por aqui, é interpelada nessa guarita aqui, e dentro dessa guarita está aqui a central de alarme de incêndio. Se você percorrer um pouco mais aqui, você vai ver aqui o acionador e a sirene visual e sonora, e as suas respectivas placas, conforme a gente viu no detalhe da aula anterior. Nota: um repetidor em um sistema de alarme de incêndio é um dispositivo projetado para amplificar e retransmitir informações ou sinais da central de controle do sistema para áreas remotas ou secundárias. Geralmente, essas áreas são distintas da central de controle principal e podem incluir locais como subsolos, andares superiores ou edifícios anexos em uma propriedade maior.
A principal função de um repetidor é estender o alcance da comunicação do sistema de alarme de incêndio, permitindo que os alarmes e as informações da central cheguem a locais que, de outra forma, não teriam acesso direto à central. Isso é particularmente importante em edifícios extensos, complexos ou com múltiplas estruturas. Bom, como é que isso acontece? A central de detecção e alarme de incêndio, ela vai ser instalada geralmente numa portaria. Porém, se a propriedade for muito grande, que ela ficar muito distanciada do dispositivo que ela está controlando, quanto maior for essa distância, mais perda de sinal você vai ter. Lembrando que quando eu estico a fiação, conforme eu vou aumentando essa fiação da central que está conectada aos demais dispositivos, a resistência dela vai aumentando e vai causando uma perda do sinal, vai atenuando esse sinal até se comunicar com os dispositivos. E dependendo dessa distância, pode ser que esse sinal não chegue com qualidade ou mesmo nem chegue até a central. Imagina um condomínio residencial com várias torres. Geralmente a central vai estar numa portaria e ela vai estar conectada com todos os dispositivos de acionamento que estão distribuídos pelas torres. Se essa distância for muito grande, é possível que quando eu acionar algum acionador de alarme de incêndio ou detector de fumaça detectar algum evento atípico, ele não consiga enviar o sinal até a central pela perda de sinal que vai ter devido à distância. Aí, para isso, a gente utiliza um outro equipamento chamado repetidor, que ele apenas vai pegar o sinal do dispositivo, vai amplificar ele e vai retransmitir para a central da mesma forma. Isso é muito similar àqueles repetidores de Wi-Fi que a gente utiliza na nossa casa. Às vezes, quando o sinal do seu roteador não está muito bom em algum cômodo, você pode instalar um repetidor de sinal Wi-Fi, fazer a configuração adequada dele, e você vai perceber que o sinal nos cômodos onde não funcionava direito a internet, ele começa a melhorar, ele vai ficar bem melhor, porque aquele dispositivo, ele pegou o sinal da sua internet, deu uma amplificada nele e redistribuiu ele para os cômodos onde ele não estava chegando. É muito similar a isso. Aí aqui a gente tem uma imagem ilustrando essa similaridade. Não é um repetidor de central de alarme de incêndio, é um repetidor de sinal de internet, mas o princípio é o mesmo. Veja só, aqui você tem o sinal da internet chegando, né? Vai chegar até o seu roteador, que está conectado na tomada, e ele vai distribuir esse sinal pelos cômodos. Aqui percebe ele chegando no computador. Porém, quando você tem uma parede ou a distância de um compartimento para outro é muito grande, esse sinal ele começa a sofrer atenuações. Aí pode ser que ele não chegue muito bem no outro compartimento. Aí o que você faz? Você instala um repetidor de Wi-Fi aqui, que ele vai receber esse sinal e vai dar uma amplificada nele e vai retransmitir ele até chegar nos outros equipamentos da casa. Um sistema de detecção e alarme de incêndio funciona da mesma forma. A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda a edificação. O que acontece? Conforme eu havia dito na aula anterior, quando algum dispositivo da central é acionado, ele não avisa somente aquele entorno onde ele foi acionado, ele avisa toda a edificação. Por hora, não se preocupe com os detectores aqui, se concentre apenas nos acionadores de alarme. Como é que isso vai acontecer? Quando eu acionar um alarme aqui, uma botoeira dessa, fui lá, detectei um princípio de incêndio, vou abandonar o local, porém eu quero avisar as outras pessoas que aquele princípio de incêndio está ocorrendo. O que é que eu faço? Eu vou acionar essa botoeira aqui, ela vai mandar um sinal para a central e a central vai disparar as sirenes. Deixa eu tirar minha imagem da frente. E a central vai disparar um sinal para as sirenes. Essas sirenes elas vão estar distribuídas por toda a edificação. Então, tanto faz acionar qualquer detector, ou esse daqui, ou esse, todos vão trabalhar da mesma forma. Eles vão mandar um sinal para a central e a central vai acionar todas as sirenes que estão distribuídas pela edificação. Não importa qual acionador foi manuseado, ele vai avisar a edificação como um todo. Em locais de grande concentração de pessoas, o alarme geral pode ser substituído por um sinal sonoro, chamado de pré-alarme, apenas na sala de segurança, junto à central para evitar tumulto.
com o intuito de acionar primeiramente a brigada de incêndio para verificar o sinal de pré-alarme. No entanto, para esse caso, a central deve possuir um temporizador para o acionamento posterior do alarme geral, com tempo de retardo de no máximo 2 minutos. Caso não sejam tomadas as ações necessárias para verificar o pré-alarme da central, nesses tipos de locais pode-se optar ainda por uma mensagem eletrônica automática de orientação de abandono, como pré-alarme, sendo que só será aceita essa comunicação desde que exista brigada de incêndio na edificação. Mesmo com o pré-alarme da central de segurança, o alarme geral é obrigatório para toda edificação. Muito bem. O que quer dizer isso? Imagina um shopping, que é um local de grande concentração de público. Se qualquer detecção de alarme, qualquer acionamento, de repente uma criança foi lá e acionou a botoeira de alarme de incêndio, se qualquer evento desse aí acionar o alarme, vai causar um tumulto no local, porque as pessoas estão ali, estão passeando, estão efetuando compra, tem pessoas de diversas faixas etárias ali, desde jovens até pessoas idosas. Então, aquelas pessoas não vão saber o que está acontecendo, não vão saber que aquilo foi um alarme falso. Aí vão imaginar que é um alarme verdadeiro e vão tender a querer desocupar a edificação da forma mais rápida possível. Vão tentar se salvar. Então, o que acontece nesses casos? A central de alarme de incêndio dessas edificações, geralmente ela tem o que a gente chama de pré-alarme, que seria quando algum evento adverso ele é detectado, ela dá um sinal só na central, primeiramente, e ela tem até 2 minutos para soar o alarme geral. É o tempo que aquela pessoa que está lá naquela sala de monitoramento que a gente viu na imagem anterior, aciona alguém da brigada para que o profissional da brigada vá até lá no local onde foi detectado o evento adverso e verifique se trata-se mesmo de uma ocorrência de princípio de incêndio ou se foi um alarme equivocado ou uma falha no sistema. Esse pré-alarme ele é substituído por uma mensagem sonora de abandono da edificação, de forma que avise as pessoas de uma forma mais suave, em vez de ter uma sirene tocando lá na edificação toda, que certamente vai causar um tumulto. Então, esse item 5.6.1, ele trata disso. A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 30 metros. Imagina aqui nessa planta aqui. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Imagina nessa planta aqui. O acionador de alarme ele também aqui. Então, de qualquer local onde a pessoa vai se deslocar para ele, ela não deve percorrer mais do que 30 metros. Então, aqui eu tracei uma linha aqui do ponto mais desfavorável da edificação até o acionador, e ele deu 15,40. Da mesma forma, eu tracei do outro lado, mais desfavorável, uma linha até o acionador, distância percorrida, lembrando que isso não é necessariamente um raio, é uma distância percorrida. Tem que considerar os obstáculos e as curvas que a gente faz. E aqui deu 15,99, ou seja, 16 metros aproximadamente. Aqui 15,40, aqui aproximadamente 16. Então está dentro dessa regra dos 30 metros. Perceba que essa mesma distância da cobertura de um sistema de hidrante. É por isso que geralmente você vê os acionadores de alarme próximo aos pontos de tomada de hidrante. Eles ficam sempre próximos porque eles cobrem eles têm o mesmo raio de cobertura, vamos dizer assim. Lembrando que não é necessariamente um raio, é uma distância percorrida. Os acionadores manuais devem ser instalados a uma altura de 0,90 a 1,35 do piso acabado até a base inferior do componente, podendo ser embutido ou sobreposto à parede, preferencialmente localizado junto aos hidrantes. Aqui são os detalhes de instalação do sistema de alarme de incêndio, né? Fica a uma altura determinada aqui de 0,90 a 1,35. Vai ficar uma altura boa para que seja acionado. E aqui uma visão dele em planta, né? Caso o acionador seria isso aqui, esse símbolo aqui é essa botoeira de acionamento aqui, e esse outro símbolo aqui é essa sirene aqui, visual e sonora. A lâmpadazinha indica que ela é visual e a sirene indica que ela é sonora. Nos edifícios com mais de um pavimento,
deve ser previsto pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Os mezaninos estarão dispensados desta exigência, caso o acionador manual do piso principal dê cobertura para a área do mezanino, conforme o item 5.7. Como é que seria isso? Imagina que aqui eu tenho o pavimento principal, aqui embaixo, e eu tenho essa área de mezanino aqui. Lembrando lá que o mezanino é um pavimento assim, meio que superior da edificação, que ele não ultrapassa um terço da área que está abaixo dele. Então, o mezanino seria, a definição de mezanino seria essa. Imagina que você tem aqui a edificação principal e você tem aqui esse outro pavimentozinho aqui chamado de mezanino para cima. Só é obrigatório você ter ponto de acionamento de alarme se por um acaso, suponhamos que eu tivesse um ponto de acionamento de alarme aqui, se por um acaso esse ponto de acionamento de alarme não cobrisse aqui em cima, aquele raio de 30 metros lá, aquela distância percorrida de 30 metros que nós acabamos de falar. Ou seja, tivesse acionador aqui, quando eu fosse percorrer aqui até em cima, não conseguisse cumprir aquela distância de 30 metros. Então, precisaria de acionador. Caso ele cubra aqui, um suposto acionador desse lado aqui, ele conseguisse cobrir aqui aquela cobertura de 30 metros para atender o mezanino não precisaria. É isso que esse item 5.9 está tratando.